China e Rússia acabaram de chegar para se juntar ao Irã no Estreito de Hormuz. Isso não é detalhe, isso é mensagem direta para os Estados Unidos e para o mundo. E os analistas dizem que para a Terceira Guerra Mundial começar, bastam dois elementos: potências nucleares se enfrentando, China, Rússia, os Estados Unidos, e o fechamento do Estreito de Hormuz. E para escalar ainda mais as tensões, o avião do juízo final da Rússia acabou de pousar em Teherã. E isso não é visita diplomática comum. O Tupolev Tu-214PU, chamado de avião do juízo final, pousou em Teherã. Esse tipo de aeronave é um centro de comando voador, com comunicação segura, preparado para coordenar crise séria. É a Rússia dizendo o seguinte: nós estamos conversando em alto nível com Teherã. E não veio com comunicado simpático, nem com explicação. Veio com presença. E o contexto deixa tudo mais sombrio. Falam em cooperação militar e planejamento de contingência dentro daquele tratado de parceria estratégica de janeiro de 2025. E lembram do cenário de trocas: drones Shahed do Irã para a Rússia e possibilidade de coisas grandes na outra direção, como jatos Su-35 e sistemas S-400 para o Irã. Ou seja, enquanto o mundo olha para negociações e declarações, por trás existe gente movendo peças reais. Peças de guerra. O Oriente Médio pode deixar de ser guerra regional e virar um problema que bate na Europa, no petróleo, no preço do seu dia a dia e no risco real de um confronto longo. Eles podem apertar a garganta do petróleo quando quiserem, porque Hormuz não é qualquer rota. É uma das principais rotas marítimas do mundo. Por ali passa cerca de 1/5 do petróleo global. 1/5! Basta um fechamento parcial, algumas horas, e o mercado inteiro treme. E quando o mercado treme, não é só o dólar que balança. É combustível, é frete, é comida, é custo de vida. E isso não é só o Irã querendo fazer barulho. Isso é Irã tentando blindar com uma foto. Olha quem está comigo. China e Rússia ao lado. E quando o Irã faz essa foto com os brutamontes, China e Rússia, justamente no lugar mais perigoso do planeta, a mensagem que ele está passando é a seguinte: se vocês apertarem Teherã, eu aperto o mundo. Nem sempre China e Rússia foram para salvar o Irã. Lembre-se, da última Guerra dos 12 Dias, o Irã ficou completamente sozinho. E aí vem o terceiro golpe, o golpe americano. E ele não é de discurso, ele é silencioso. Os Estados Unidos mandaram um submarino de mísseis guiados, o USS Georgia, com o objetivo de operar na região sob o CENTCOM, entre o Mediterrâneo e o Golfo Pérsico. E o que isso significa em linguagem de gente comum? Significa que existe uma arma escondida, que ninguém vê, capaz de lançar até 154 mísseis Tomahawk. Um submarino sozinho, com poder de saturar defesa, de atingir centros de comando, defesa aérea, instalações de mísseis. Agora preste atenção na sequência: Irã, Rússia e China carimbam Hormuz. Rússia pousa o juízo final em Teherã e os Estados Unidos aproximam um submarino que é praticamente um arsenal móvel invisível. Meus amigos, isso não é tensão, isso é preparação. E tem mais: existe um relatório dizendo que há 90% de chances de ação militar dos Estados Unidos contra o Irã. 90%! E não seria um ataque curto, cirúrgico, de vitrine. Seria uma campanha de semanas, dizem os relatórios. Semanas! Os sinais por trás disso são gigantescos. Mais de 50 aeronaves entre caças F-35, F-22 e F-16 foram transferidas para a região nas últimas 24 horas. Os poderosíssimos caças F-22 saíram de Langley com escala na Grã-Bretanha. 36 caças F-16 vindo de bases na Itália, Alemanha e na Carolina do Sul dos Estados Unidos. Aeronaves de vigilância E-3 pousando na Inglaterra. Um U-2 a caminho. 18 F-35A indo para a Jordânia. No mar, a presença também engrossa. 12 navios da Marinha dos Estados Unidos estão operando na região, todos com o grupo do porta-aviões Abraham Lincoln no Mar de Omã. E o maior porta-aviões do mundo, o Gerald Ford, acaba de ser visto próximo ao Marrocos na ocasião dessa gravação, dia 18 de fevereiro de 2026. A pressão está só aumentando. E além disso, submarinos nucleares também estão na área, com localização não divulgada, obviamente. Meu amigo, isso é mão de ferro em forma de logística. É força real se acumulando. É o tipo de cenário em que o mundo fica sentado na beira da cadeira, porque basta um erro, uma provocação, uma faísca e você não desliga mais. Só que aqui entra um jogo perigoso. O Irã não está quieto. Ele está construindo a narrativa do medo. E a narrativa é simples. Vocês têm porta-aviões. Nós temos o que afunda os porta-aviões. Um ex-agente da CIA alertou que mísseis hipersônicos iranianos poderiam contornar as defesas americanas. E ele cita uma conversa com o coronel Doug McGregor, que teria sido direto. Hoje, não existe defesa garantida contra um míssil hipersônico. Agora, pensa comigo. Porta-avião não é barco. Porta-avião é uma cidade flutuante. É símbolo, é orgulho, é poder. E é exatamente por isso que o Irã coloca isso no centro do terror psicológico. Porque se você atinge o símbolo, você chacoalha o mundo inteiro. E o próprio líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, o maluco, jogou essa carta em público. Disse com todas as letras que o Irã tem capacidade de afundar porta-aviões americanos posicionados na região. Ele citou o Abraham Lincoln perto de Omã e a aproximação do Ford. E soltou aquela frase que é pura guerra de nervos. Um navio é uma arma perigosa, mas ainda
ainda mais perigosa é a arma capaz de afundá-lo. E como se não bastasse, surge um alerta muito perigoso. O presidente da Rafael dizendo que o Irã pode tentar ampliar uma guerra e atingir capitais europeias como Berlim, Viena e Budapeste. Mas por quê? Porque na visão dele, o Irã sabe que não vai derrotar os Estados Unidos em batalha direta. Sabe que já falhou contra Israel, mas ainda pode causar dano suficiente, com o objetivo de obrigar aliados a pressionarem os Estados Unidos para espalhar pânico. E ele lembra um dado que muda a leitura da Guerra dos 12 Dias. O Irã teria planejado lançar entre 1.500 e 2.000 mísseis balísticos contra Israel, mas por causa de uma caçada em território iraniano, conseguiu lançar 550. E mesmo assim, cerca de 50 teriam atingido alvos importantes, inclusive alvos civis em Israel. Isso, meus amigos, é uma fotografia do que está acontecendo agora. De um lado, tecnologia e coordenação. Do outro, volume, ameaça e desespero para transformar uma guerra local em guerra do mundo. Então, junta tudo isso. Hormuz como garganta do petróleo. Rússia e China entrando no tabuleiro ao lado do Irã. O juízo final pousando em Teherã. Um submarino americano com 154 mísseis Tomahawk operando na sombra. Porta-aviões se aproximando. Centenas de aeronaves movimentadas e o Irã berrando: eu afundo cidades flutuantes. Meus amigos, isso é mais do que crise. Isso é cenário clássico de quando a diplomacia vira fachada e o mundo começa a andar em direção ao precipício. E todos achando que dá para frear depois. Porque quando grandes potências começam a se posicionar desse jeito, o risco não é só uma troca de tiros. O risco é uma cadeia de decisões que ninguém consegue mais controlar. Um ataque puxa resposta, resposta puxa escala, e escalada puxa o mundo inteiro para dentro. Agora uma curiosidade para você. Duas coisas podem levar a uma terceira guerra mundial. E curiosamente, todas elas se encontram agora no mesmo lugar. Duas potências nucleares enfrentando outra e o fechamento do lugar mais perigoso do mundo. Junta tudo isso e nós temos um barril que pode se transformar numa guerra sem precedentes.